A Espanha foi obrigada a pedir ajuda à União Europeia depois de ser sobrecarregada por uma nova onda de migrantes, poucas semanas após anunciar que legalizaria 500 mil requerentes de asilo. Muito bem, pessoal. Aqui é o Harry Sultan. Lembram desse discurso há quase uma semana, talvez 2 semanas atrás, do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez? Sim, meu país ofereceu um caminho para regularizar 500 mil de imigrantes sem documentos, 500 mil de pessoas com quem convivemos. Todos os dias, no mercado, no ônibus, na escola dos nossos filhos, pessoas que cuidam dos nossos pais, trabalham nos campos, que construíram, junto conosco, o progresso do nosso país. Como dizem, o mau comportamento que é recompensado tende a se repetir. Assim que ele anunciou que as pessoas que entraram ilegalmente na Espanha, 500 mil de imigrantes ilegais, seriam transformadas em cidadãos espanhóis legais. E alguns deles até estão te dizendo exatamente por que estão fazendo isso. Lembra dessa mulher? Quero pedir aos migrantes que foram socialmente doutrinados que, por favor, não nos deixem sozinhos com tanto fascismo. E claro, sim, queremos que eles votem, claro que sim. Já conseguimos documentos, regularização agora e agora vamos atrás da nacionalidade ou mudar a lei para que eles possam votar. Claro, tomara que seja a teoria da troca. Eu realmente espero que possamos varrer fascistas e racistas de uma vez por todas, este país com pessoas migrantes e com pessoas trabalhadoras. Claro, quero muito a substituição de fascistas, racistas e parasitas, para que possamos fazer isso com o povo trabalhador deste país. Não importa sua cor de pele, seja chinesa ou negra. Morona e suas colegas trabalhadoras em todo o país. Então, este é um político espanhol progressista de extrema esquerda. Ela está dizendo que estamos legalizando os ilegais para que eles possam votar na esquerda e é assim que vamos derrotar o fascismo. O que muitos não percebem é que pessoas vindas de países do terceiro mundo não seguem a ideologia globalista de esquerda, sendo bastante tribais. Então, se você é um imigrante ilegal, se você quer ir para a Espanha, se você quer viver na Europa, quando você ouve um primeiro-ministro dizer isso, que vamos recompensar sua entrada ilegal e vamos transformá-lo em cidadão, o que você vai fazer? Você inundou a Espanha com imigrantes ilegais e foi isso que aconteceu. Vi muitos desses vídeos, não sei se são recentes ou antigos, então me perdoe. Mas a mídia tem noticiado que muitos imigrantes ilegais têm inundado a Espanha depois do anúncio de Pedro Sánchez de legalizar os ilegais. E essas são as pessoas que começaram a inundar a Espanha. E sabe quem está realmente chateado? Você não vai acreditar. A União Europeia está furiosa com a Espanha e agora a Espanha está implorando para que a UE aceite alguns desses imigrantes ilegais que a declaração estúpida de Pedro Sánchez causou em primeiro lugar. Dá uma olhada. A Espanha foi forçada a pedir ajuda à União Europeia depois de ser sobrecarregada por uma nova onda de migrantes, poucas semanas depois de anunciar que legalizaria 500 mil requerentes de asilo. O anúncio provocou uma nova onda de migração. Agora, espera-se que o país absorva até 1,3 milhão de requerentes de asilo. Entrou em pânico, o governo solicitou à União Europeia que facilitasse a transferência de migrantes das Canárias. O ministro da Economia, Carlos Cuerpo, afirmou ao parlamento que solicitou à comissão recursos para evitar a excessiva concentração de migrantes na região. A medida foi tomada apesar da indignação com a ação unilateral da Espanha de conceder status legal aos seus migrantes e da clara objeção de Bruxelas. Nem Bruxelas aprovou isso. A União Europeia, que já está se esforçando ao máximo para essa agenda de inundar a Europa com migrantes do terceiro mundo, nem eles ficaram satisfeitos com a decisão de Pedro Sánchez, então ele passou por cima deles e agora ele tem a audácia de implorar para que a União Europeia absorva alguns desses migrantes que ele mesmo convidou. Está na União Europeia. O espaço Schengen, com fronteiras abertas, não decide sobre isso e não conseguirá impedir a entrada desses migrantes. Foi exatamente isso que dissemos, que eles estão realmente inundando a Europa, não é só a Espanha. Eles estão inundando a Europa com migrantes do terceiro mundo. E você viu a qualidade? Quer ver a qualidade desses migrantes? Deixa-me mostrar a qualidade desses migrantes. É isso. Isso é a Espanha. O que que eles estão fazendo? O que que eles estão fazendo? O que que está acontecendo? O que que vocês estão exigindo? O que que vocês estão pedindo? O que que vocês estão reivindicando? Com o que que vocês estão insatisfeitos? É assim que você deve se comportar em um país estrangeiro que te acolheu? Mas isso é só um dos elementos.
Olha isso, quantos jihadistas já passaram por aqui? Quantos jihadistas escuta isso, muçulmano? Vou ler o que ele diz, pois está em árabe. Devemos declarar que a Palestina do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo é uma terra islâmica e que a Espanha e a Lúzia também são terras do Islã. Terras islâmicas ocupadas pelo inimigo voltarão a ser islâmicas. Além disso, vamos alcançar além desses países que foram perdidos em algum momento, então vamos reconquistar a Espanha e depois iremos além deles para a Europa, França, Alemanha, Reino Unido. É isso que eles estão ensinando, é com isso que estão radicalizando a próxima geração deles. E o Ocidente adormecido, o Ocidente estúpido, está simplesmente ignorando isso. Olha só, eles estão trazendo barcos cheios deles. Quantos deles são guerreiros? Eles não são seus médicos e engenheiros. Quando você traz pessoas da categoria do ensino médio, como médicos e engenheiros, pessoas que têm um diploma universitário, elas têm uma chance melhor de se assimilar e se integrar. E durante os anos 70, 80 e 90 isso funcionou porque fizemos em pequenos números, mas quando você traz uma quantidade enorme, essas pessoas vão dominar. Até mesmo a elite da sociedade deles vai passar para o lado deles porque eles vão dominar, eles vão controlar a narrativa. Quantas pessoas você acha que ouvem? Isso é o que eu digo? Pessoas tentam nos manipular dizendo eles são bons muçulmanos. Eu encontrei o melhor argumento contra isso. Bem, esses bons muçulmanos simplesmente são irrelevantes. Olha só, eles continuam dizendo isso para eles estão dizendo isso. Então, essa ideologia não está limitada apenas aos soldados rasos que não têm educação mundana, diplomas universitários e coisas do tipo. Eles estão realmente espalhando essa ideologia para a classe educada também. Ouça isso. Eles dizem: eu sou britânico em primeiro lugar. Você não é britânico. Você é muçulmano em primeiro lugar. Essa é a sua identidade. Isso faz sentido? Muitas pessoas dizem: ah, de onde você é? Ou irmão, o que você é? Não, eu sou britânico. Eu sou canadense. Eles estão manipulando aqueles que nós vemos como bons muçulmanos, eles estão até manipulando esses. Então, quanto tempo até você perder esses bons muçulmanos? Pauline Hansen disse isso. Não sei quem é um bom muçulmano. 18 mil pessoas na lista de observação da Ásia e cerca de 40 mil na do Prevent. Eles agora tentam incluir nacionalistas culturais, já que isso foi rotulado como extremismo no Reino Unido, nacionalismo cultural. Se você se orgulha dos valores e da história britânica, não acho que devamos pagar indenizações às ex-colônias. Tenho orgulho de ser britânico e vou manter nossos valores e cultura. Agora isso é considerado extremismo e pode te colocar nas listas de vigilância antiterrorismo do Prevent no Reino Unido. Assim estão diluindo essas listas, que, até muito recentemente, era composta em 95% por extremistas islâmicos. Eles dizem para não chamar de extremismo islâmico, pois não há islã radical ou extremo, só existe um islã. Sim, existe apenas um islã, e Muhammad Hijab vai te dizer o que é esse islã. A razão pela qual você tem que lutar contra eles é porque eles são judeus e cristãos. Outra razão é que eles te prejudicaram. Estão te proibindo de orar em público? Não há motivo. Só porque eles são judeus e cristãos, eles não são muçulmanos, portanto você tem que lutar contra eles. Capítulo 9, Surat At-Tauba, traz muito disso. Um versículo 9.29 diz: lutem contra quem não acredita em Alá no último dia, mesmo que tenham recebido as escrituras. E que não consideram ilícito aquilo que Alá e seu mensageiro declararam ilícito e que não seguem a verdadeira religião. Lutem contra eles até que paguem tributo de suas próprias mãos e estejam completamente subjugados. Esta é uma orientação corânica para os muçulmanos. É isso que Muhammad Hijab está te dizendo repetidamente. Você deve lutar contra esses impérios ao seu redor, ou essas hukumat ao seu redor, que são judeus ou cristãos, até que eles paguem a jizya, e então a explicação disso está no hadith. 3 opções são dadas a eles: ou você paga a jizya, ou faz isso, ou faz aquilo. Eles aceitarão a jizya, se converterão ao Islã ou morrerão. Lutaremos contra você. Não pedimos desculpas por esse ponto. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Hammer Jab tem mais de 1 milhão de seguidores e sabe do que fala. Esses caras não são estúpidos. O seu Ahmed médio com quem você trabalha, ele é burro se disser que não queremos tomar a Austrália. Ele não sabe nada sobre o Islã, é só um muçulmano nominal. Ele vai te dizer quais são essas 3 opções. Vá e conquiste o país vizinho. O que fazemos? Matamos todos eles. Não. O profeta orienta que primeiro você os convide ao Islã. Se recusarem, então diga a eles:
Alá obrigou vocês a pagar impostos em troca. Quando o inimigo vier e atacar seu país, vocês não lutam. Nós, muçulmanos, protegemos vocês e Alá. Por esse dinheirinho, sim. Esse dinheirinho é 50%. Maomé cobrava até 50% de imposto. Metade da produção do povo judeu era coletada por Maomé como jizya. Então não é pouco dinheiro. E vocês aproveitam para ficar em suas casas e em seu país, vivendo a vida normalmente. Mas o governo é pela Sharia. Essa é a terceira opção que está surgindo. Então vocês não abrem casas noturnas nem cometem fornicação. Se eles recusarem, então temos que lutar. E se lutarmos contra vocês, então capturamos vocês. Vocês viram nossos escravos perdendo suas terras e aceitam por terem recusado. Não precisei escolher. Em 40 ou 50 anos, quando os muçulmanos estiverem fortes... É isso que eles estão planejando. Gente, eles têm dito isso pra vocês. Eu realmente não acho que eles vão conseguir. Eu sinceramente não acredito. Mas por algum motivo, só imaginem. Se eles conseguirem, digamos que um país caia... Prefiro não citar o nome dele pra não ofender. Se um dos principais países ocidentais fosse dominado pelo Islã, imagine como os futuros historiadores desse país descreveriam esse fato. Imagine que eles vão dizer, seus idiotas, seus completos idiotas, eles nem sequer tentavam ser discretos, estavam falando com um megafone, transmitindo isso repetidas vezes, e fizeram isso por muitas décadas. Então eles vão mostrar para você as fotos de idiotas como Keir, Stama, Anthony, Albanese, Joe Sonolento, e vão dizer assim: esses idiotas eram assim, tipo, não existem muçulmanos ruins, existem muçulmanos bons. É assim de estúpido, é além da compreensão. Mas eles não vão conseguir. O único problema é que vai ficar feio. Vai ficar feio pra todo mundo. Me desculpe, vai ficar feio pra todo mundo. Porque nos falta coragem política ou firmeza política pra cortar isso pela raiz. Agora, na Austrália, Pauline Hanson está fazendo um bom trabalho. Nos Estados Unidos, Trump está lá, mas não tenho certeza se Trump está fazendo o que precisa ser feito. Sim, há alguns bons políticos, como o deputado Randy Fine, Keith Self. Tem algumas pessoas que estão reagindo, mas veja a reação negativa que eles estão recebendo. Então, o caminho é difícil, mas temos que lutar. Não tem saída, pessoal.